da mensagem é perdoados para perdoar, né? O peso de uma dívida cancelada. Quem tem dificuldade de perdoar e levanta a mão? Seja sincero. É o que é difícil às vezes, né? Perdoar. E a palavra hoje ela tem como propósito levar cada um de nós a uma revelação profética de que a falta do perdão ele impede o fluir da graça e atrasa o destino profético de quem não perdoa. A falta do perdão ele paralisa a nossa vida. E para você entender isso, eu vou ler o texto que está em Mateus 18, 21. Se você puder abrir aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Quem for achando, dá um eita glória aí bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega carona com o irmão do lado. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar aí, faz aquela cara de que achou, mas fala assim, meu Deus! Achou. Aleluia. Então vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar rapidinho? Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Conduz os nossos corações, Senhor, cativos a Ti, nossa mente cativa a Ti. Que seja a Tua voz falando aqui através dos meus lábios. E cada palavra lançada venha encontrar no coração dos Teus filhos um solo fértil para germinar e assim frutificar. Frutos esses que permaneçam, conforme está escrito na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus, e pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor. Conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Amém? Antes da gente entrar na pregação, para você ter uma noção, eu gosto assim quando a gente pega valores financeiros, distâncias, medidas, a gente trazer para a realidade, para a atualização, amém? Então, eu fiz aqui uma pesquisa e 10.000 talentos, né? Um talento equivalia a cerca de 34 quilos de ouro, um talento. Para você ter noção da dívida do cara, o cara devia 10.000 talentos. Um talento valia 34 quilos de ouro. 10.000 talentos, 340 mil quilos de ouro. A cotação do ouro, essa semana, né, 1 quilo de ouro estava em torno de $70 mil, ou 370 mil reais. Ou seja, a dívida total do cara era de 23,8 bilhões de dólares, ou 125,8 bilhões de reais. Pequena dívida, né? Só que, em contrapartida, o outro cara devia 100 denários para ele. E um denário era o salário de um trabalhador comum por um dia. E 100 dias de trabalho, fazendo uma cotação assim, transferindo daquela época para agora, daria em torno de, se fosse hoje, 12 a 15 mil reais por 100 dias de trabalho. Então, cara, o servo ele foi perdoado de uma dívida impagável, quase trilionária, né? Quase. Só que
Ele não conseguiu perdoar uma dívida pequena. E ainda antes de entrar, eu quero trazer duas palavras-chave do original, que uma no versículo 27, que é compadeceu-se, que essa palavra eu não vou falar porque é difícil, parece até em russo. É consoante pra caramba, aí o bagulho é doido, né? Então, essa palavra aqui, que foi traduzida como compadeceu-se, ela significa sentir compaixão profunda, algo que move as entranhas. Não é apenas pena, não é uma pena, mas é um amor que age. E ali no versículo 35 tem a palavra perdoar, né? Que essa palavra é a fieme, que significa deixar ir, soltar. Perdoar é deixar ir, é cancelar legalmente uma dívida. Então, diante desse contexto, agora a gente sabendo quanto que eram os valores das dívidas e essas palavras-chave, você já parou para pensar na dimensão da dívida espiritual que a gente carregava diante de Deus? Vocês já pararam em algum momento para refletir o tamanho da tua dívida espiritual que você carregava diante de Deus? Porque nos tempos bíblicos, né, como a gente acabou de ver, o talento era a maior medida monetária do Império Romano. E a parábola fala de 10 mil talentos, o equivalente a uma fortuna astronômica, impagável. Ou seja, uma dívida impossível de ser quitada por qualquer ser humano comum. Né? A não sei que você fosse o Bill Gates, o Elon Musk, esses caras boladão, né? O Bezos, esses caras, tu não ia conseguir pagar essa dívida. Só que traz isso para um plano espiritual. Os nossos pecados, eles acumulavam uma dívida eterna, sem chance de parcelamento, sem margem para renegociação. Isso que o nosso pecado fazia com a gente. A justiça divina exigia pagamento. Só que a gente não tinha como pagar essa dívida. Pela gente, não tinha condições. Foi então que Jesus ele entrou na história. Ele assumiu a nossa falência moral e na cruz ele pagou tudo com o próprio sangue. Ele pagou a nossa dívida. Né? Em Colossenses 2, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, o céu fez um pix espiritual na sua conta. Né? Um pix na sua conta espiritual. Foi isso que aconteceu. Só que não foi numa moeda humana, não foi em reais, não foi em dólares, não foi em ouro. Foi um depósito de graça, da graça de Deus. Né? Foi feito com o sangue do Cordeiro, algo que nenhum de nós jamais conseguiria gerar com mérito ou esforço próprio. Então, aquilo que o teu suor não podia pagar, o sangue de Jesus já quitou com juros da misericórdia e a correção monetária da graça de Deus. Não é verdade? Então, quando você entende que você foi perdoado de uma dívida desse tamanho, a gente deveria mudar a forma como a gente vive, como a gente enxerga Deus, como a gente sente, como a gente enxerga os outros. Então, você para de medir o merecimento e começa a transbordar a misericórdia. Porque quem reconhece o tamanho da graça que recebeu, não economiza perdão. Distribui com generosidade. E a gente deve refletir sobre isso. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar coisas e não para ver o quanto a gente já foi perdoado. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A cruz ela não foi só um ato histórico. Ela foi o pagamento do nosso resgate pessoal. Ela foi um pagamento de resgate. O céu, ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso para te devolver aquilo que você já tinha perdido, que é a dignidade de filho. E aí tem gente que, não, cara, não, isso eu não perdoo. Ah, não, eu vou para embora de outra igreja porque eu não quero ver mais o fulano. Será que chegar no céu tu vai falar: ô Deus, quero ficar perto daquele cara ali não. Será que Deus vai te separar do cara no céu ou será que ele já te separa antes, né? Te joga lá para baixo. Você está entendendo? Uma vez, vou contar essa história. Uma vez tinha um casal que estava voltando para a igreja
depois de ter saído de uma situação que foi ruim para a igreja sofreu. E aí veio uma pessoa que era líder da casa, isso já tem um tempo, tá? E chegou para mim: pastor, você vai aceitar essa pessoa de volta? Como isso? Eu olhei para ela e falei assim: Deus me aceitou e aceitou você. Quem sou eu para falar que essa casa nem é minha, é de Deus? Então, pô, se te aceitou e me aceitou, quem sou eu para não aceitar ninguém, meu irmão? Se a pessoa está arrependida, cara, a casa é de Deus, não é minha. A pessoa não gostou muito, entendeu? Mas, cara, a gente não está aqui para dizer quem pode entrar ou não pode na casa de Deus de acordo com aquilo que a pessoa fez com a gente ou não fez. Se magoou ou não magoou. Será que quantas vezes a gente já magoou o coração de Deus com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que a gente fez de errado? E existe um equívoco comum, achar que perdoar é concordar com aquilo que foi feito. Não é. Ou minimizar a dor sofrida também não é. Né? Você acha que perdoar é assim, não, então eu esqueci, eu concordo, não foi nada. Não, perdoar não é justificar o injusto, é decidir não ser refém da dor que ele te causou. Eu não quero ser refém da dor que essa pessoa me causou. Eu libero ela, e amém, glória a Deus. Nos tempos bíblicos, o termo grego para perdão, né, eu falei aqui, era literalmente soltar, deixar ir, abandonar a dívida, perdoar totalmente a dívida, né? Liberar. É como se você tivesse uma dívida absurda no banco, você chegasse lá, o gerente fala: cara, você não deve mais nada não, pode ir para casa. Tá aqui, ó, carta de quitação. Quem parcelou aí já um imóvel? Imagina, logo no iniciozinho, tu chega lá, não, a tua dívida foi perdoada, tu não tem mais, não precisa pagar mais a parcela. Ô, glória, né? Ou seja, perdoar é assinar uma carta de alforria da tua própria alma. É como se você estivesse assinando a libertação da tua alma. Não é só do outro que você está perdoando, é da tua também. É abrir mão do direito de vingança para assumir o direito à liberdade. Romanos 12, 21 fala assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é exatamente isso que Jesus nos ensina. Vencer o ciclo da dor com a arma mais poderosa do reino, que é o perdão. A gente tem uma escolha, uma decisão, porque o perdão, ele não anula a justiça de Deus, ele apenas tira das nossas mãos o martelo do julgamento. Você perdoar, você não está tirando, não, então não vem mais justiça de Deus sobre a minha, sobre a vida. Não, você só está tirando da tua mão o querer, o poder de julgar. O perdão, ele não diz que quem feriu está certo, ele só declara que você não vai viver mais preso com aquilo que aconteceu com você. E quantas vezes você já reviveu ofensas que você sofreu no teu pensamento, como se elas fossem episódios de uma série chamada Traumas que eu não superei, né? Tá na Netflix, Traumas que eu não superei. Aí tá lá, toda vez você vai lá e visita as temporadas para reviver aquelas ofensas e sofrer e remoer em cima daquilo que te fizeram. Perdoar é deletar essa série do ar. Sabe quando deletaram uma série que tu gosta lá do... Quem já aconteceu isso? Né? Pô, caraca, não tem mais aqui para eu ver. Mas quando você perdoa, você tirou essa série do ar. É desligar o looping da dor que te paralisa. É como tirar uma mochila de pedra das costas. Você não esquece aquilo que aconteceu, mas você decide que não vai mais carregar o peso desse ressentimento. É só isso. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando você perdoa, o outro pode nem mudar, mas você muda. Você cresce, você é curado. Porque você decidiu viver isso. E na parábola do credor incompassivo, que foi essa passagem que a gente leu aqui agora, após se recusar a perdoar uma dívida pequena, o servo que havia sido perdoado de uma dívida bilionária, ele foi entregue aos torturadores. Ele se negou a perdoar algo muito menor do que ele recebeu de perdão.
E o rei entregou ele aos torturadores. No original do grego, a palavra usada é basanistes, que não se limita a castigo físico, mas também implica em tormentos mentais, emocionais e espirituais. Tu entende a seriedade disso? E a gente tem dificuldade de perdoar. Não, aquela pessoa... Cara, quem tá comigo há mais tempo, quem me conhece, sabe que, cara, quanto eu já fui caluniado, quantas pessoas me perseguiram, tentaram me derrubar, me traíram. Cara, tem pessoas que passam por mim e fingem que não me vê para falar comigo e eu faço questão de falar. Só quando eu tô com muita pressa, eu falo assim, hoje não tô com paciência não, vou passar direto porque eu já fiz muito. Mas, cara, porque não cabe a mim. Eu não quero esse peso sobre a minha vida. Eu vivo uma momento ali, eu sou sanguíneo colérico, se tiver que irritar, eu vou falar tudo que tem que falar, mas acabou. No mundo, a gente resolvia no tapa, no soco, né? Tinha um problema com amigo, já caí na mão com amigo, quase irmão. Caí mesmo, trocação, meu irmão. E depois a gente estava abraçados, rindo junto. Claro que hoje eu não vou bater em ninguém, né? Às vezes a gente fica na ira, mas a gente fala, cara, isso aí não pode conduzir minha vida. Não é isso. A gente não tem que concordar em tudo, a gente não tem que ser igual em tudo, e a pessoa me fez, pô, se ela não quer assumir que me feriu, o problema é dela também, meu irmão. Glória a Deus, eu não vou ser o crente mimimi que vai carregar uma ferida pro resto da vida. Tem feridas que são difíceis de sarar, né? A gente sabe que se a gente se machuca, tem cortes que demoram mais. Né? Eu queimei a mão aqui no forno esses dias. Olha aí, homem de Deus. Curou rápido. Agora, da cirurgia que eu fiz, eu tinha uma cicatriz na frente e outra atrás. A de trás parece que nem existe. A da frente, o cara quando foi tirar o ponto não tirou direito. Ficou lá. Aí o bagulho tava inflamando, voltava, inflamava. Eu achava que tinha um pontinho lá dentro ainda. Eu cutucava, puxava, vinha a pele junto, eu falei, pô, arrancar tudo, né? Aí quando eu fui fazer a revisão agora, o médico falou, cara, tem um ponto aí, vamos arrancar esse negócio agora. Pô, tá cicatrizando. Aquilo que me ofendia foi tirado. E a gente tem que escolher tirar. Tem feridas que demoram um pouco mais. Tem feridas que vão sarar mais rápido. Mas a gente tem que escolher curar. A falta de perdão, ela ativa cadeias invisíveis que prendem a alma e o espírito da pessoa. Quem não perdoa, adoece por dentro. Eu conheço pessoas que têm doenças físicas e são nítidas porque é falta de perdão. Você quer ver uma doença que hoje está muito... Né, tem matado muita gente que se alimenta de falta de perdão? É o câncer. Se você vê que a pessoa que contrai um câncer, que ela gera um câncer dentro dela, não sei nem qual é a forma certa de falar, se contrai ou gera, não sei. Enfim, né, porque o câncer você não pega de ninguém, né? Então você está gerando ali dentro, então você não contrai. A pessoa que pega um câncer, se ela é uma pessoa que não tem amargura, não tem coisa, ela tem a probabilidade muito maior de ser curada no tratamento. Vai passar pelo perrengue, vai passar pela dificuldade. Agora, se você vê que é uma pessoa que vive cabisbaixa, é cheia de falta de perdão, a probabilidade daquela pessoa ir de Vasco acabou. É muito grande. É mentira? Quem já percebeu isso? Tem estudos que falam sobre isso. Agora, o que a gente quer viver? A alma, ela se intoxica. O coração endurece, a mente perturba e o céu se cala quando a gente não perdoa. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A mágoa é a prisão que você constrói com as mãos do outro, mas é onde você decide morar por vontade própria. Você entendeu? Tem gente que canta no culto, louva, chora, só que desafina quando o assunto é o perdão. Aí desafina na vida porque o coração não está em sintonia com o céu. Ora, jejua, prega, serve, só que continua travado, sem avanço, sem romper, porque
está emocionalmente algemado ao passado, emocionalmente algemado a uma ofensa. Como é aquele livro de John Bevere? A Isca de Satanás, olha o nome do livro, fala sobre isso. Fala sobre as ofensas que a gente não perdoa. Quem já leu esse livro? Eu já li, acho que quase todos os livros de John Bevere, ela assinou Kindle. Meu irmão, aí tem todos os livros do cara lá, de graça entre aspas, né? Era R$19,90, aí tava todos os livros lá. Meu irmão, pô, ele foi lendo um atrás do outro. Eu gosto dele escrevendo. Cara, é uma isca de Satanás o crente ficar se ofendendo com as coisas, ficar se ressentindo, não liberar perdão. A falta de perdão é como um cimento espiritual, endurece tudo, a mente, o coração, o relacionamento e até a comunhão com Deus. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo guardem o coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração. O coração que guarda rancor não consegue guardar promessas. O coração que guarda rancor, não libera perdão, não consegue guardar as promessas de Deus. E nesse exato momento o Espírito Santo está quebrando correntes internas aqui nos corações essa noite. Sabe, eu creio nisso. Eu creio. Eu estava orando, eu falei assim, sendo bem sincero, eu falei, cara, né? Depois que eu passei muito tempo pregando séries, né? Eu fiquei com dificuldade de pregar aleatoriamente, né? Coisas assim. E aí eu tava assim, pô, cara, nessa semana que passou, em 7 dias, eu fiz 5 pregações. Foram 5 cultos. Essa é uma loucura. Tu fica, caraca, meu irmão. E aí você tem que fugir daquele negócio de ser um caçador de pregação na Bíblia, né? Tu vai ler a Bíblia e tu tem que, né? Deus tem que ministrar para você ministrar, não é ficar caçando onde que eu vou pregar uma. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer ministrar na igreja? O que o Senhor quer ministrar em mim? E aí Deus falou muito sobre essa passagem. Sabe, então, se Deus me trouxe a propagar essa mensagem do perdão, é porque Ele quer essa noite quebrar essas correntes nos nossos corações. Há pessoas aqui que já foram perdoadas por um alto preço da cruz, só que ainda vivem sequestradas nas mágoas de ontem. Vamos quebrar isso, cara. É tempo de quebrar as cadeias completamente, da gente se libertar daquilo que tem acorrentado a nossa alma. Você diz que é livre, mas por dentro continua vivendo nas celas emocionais, feitas de decepções, traições, silêncios que nunca foram curados. Aí tem gente que vai falar que assim, poxa, mas minha mãe, meu pai, que é muito pior, né? Quando você perde alguém que você amava e perdeu sem liberar um perdão. Quem já viveu isso aqui? Isso é muito ruim, né? Porque aí tu fala assim, cara, como que eu... Tinha um rapaz lá na igreja da Barra, né? Que a mãe dele morreu e ele estava sem falar com ela. Olha que doideira. Você já imaginou você perder a pessoa que você mais ama? Porque geralmente, cara, você ama a tua mãe, teu pai, sem poder te ter liberado perdão? Que dor que deve ser isso? Hoje Deus ele quer nos tirar dessa prisão. Só que a chave está na nossa mão. A chave está na tua mão. Você não foi chamado para ser carcereiro da dor dos outros. Você foi chamado para ser um reflexo da graça que te alcançou. Quem foi liberto, liberta. Quem foi perdoado, perdoa. É necessário. É necessário que a gente tenha uma vida plena em Deus. É o perdão. Você não pode segurar as mágoas com a mão e tentar segurar a unção de Deus com a outra. Então libera, solta de uma vez, perdoa de coração e Deus vai destravar a tua vida essa noite. Ele vai restaurar a tua leveza, a tua saúde emocional e o teu propósito. Porque é isso que Deus quer fazer essa noite aqui com a gente. A gente precisa entender que a gente está vivendo num lugar temporário. E aquilo que a gente decide aqui é o caminho que a gente vai trilhar para a eternidade. O perdão
segundo essa parábola que Jesus contou, não leva para um lugar bom. A falta de perdão, né? O perdão te leva para um lugar bom, mas a falta de perdão te leva para um lugar de dor. Te leva para um lugar de sofrimento espiritual. E o que a gente tem feito com a liberdade que Deus tem nos dado? Porque hoje está acabando já, porque hoje é Santa Ceia, a mensagem já foi dada, né? Eu acho que assim, a mensagem já foi dada. Eu podia ficar prolongando aqui, buscando teologicamente um monte de coisa, mas Deus já liberou aqui o que você precisa entender para você libertar o teu coração. Ele quer trazer cura essa noite. Hoje não é só mais o culto, hoje é a noite de libertação real. Não é o culto da libertação, igual o passa-carro aí, você tem dor de cabeça, depressão, não sei o quê. Não. Mas Deus, ele quer libertar os corações aqui dentro. Libertação da alma, da mente, libertação daquelas correntes invisíveis que a religião não vê, mas o céu conhece. O céu está vendo. E hoje Deus está liberando cura emocional profunda, perdão verdadeiro, não de lábios, mas de coração. Cicatrização de traumas antigos que ainda sangram em silêncio. Sabe, quando você para, e aí você começa a lembrar das coisas e você sente uma dor. E aí você vê que você não liberou perdão ainda. Aí você fala assim, puxa vida, tira isso de mim, Deus. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Deus hoje, Ele está liberando sobre você uma reconciliação. E não só com Ele, mas com aqueles que você jurou nunca mais olhar na cara. É necessário. Às vezes a gente fez tanta besteira antes de se converter, ou até no início da conversão, e aí a gente se converteu e não fez o caminho de volta. Nem de pedir perdão e nem de liberar perdão. E talvez isso impeça até de outras pessoas quererem conhecer o Deus que você conheceu. E isso te aprisiona. E é isso que Deus quer curar essa noite. Deus quer fazer você não sofrer por algo que talvez você tenha tentado jogar para debaixo do tapete. Ele quer tirar debaixo do tapete, fazer você entender que aquilo não pode te aprisionar e jogar no mar do esquecimento. Que é isso que Deus quer fazer. Isaías 61, 1 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Perdoar é jogar fora a chave da prisão onde você se trancava junto com quem te feriu. Não importa quem seja. Não importa. Uma coisa que eu fiz, cara, quando eu me converti, eu fiz o caminho de volta pedindo perdão para um bocado de gente. Teve gente que eu não tinha nem mais acesso, eu mandava e-mail, meu irmão, que não tinha WhatsApp não, tá? Quando eu me converti, né? Tava no Orkut ainda, né? Era Orkut. De quando foi o Facebook? 2010, né? Não é 2010 o Facebook? Então, pô, eu me converti ainda era Orkut. Entendeu? Então, meu irmão, mandei e-mail para um bocado de gente, cara. Sabe? E é doideira. Então, se você sente que essa palavra de hoje encontrou o seu endereço espiritual, eu quero te encorajar a levantar do teu lugar, ficar de pé, baixar a cabeça, fechar os olhos. Não por emoção, mas por rendição. Eu quero te encorajar nesse momento. Se você sabe que essa palavra, ela, como falei aqui, ela encontrou o teu endereço. Ela foi direcionada para você. Não precisa gritar o nome da pessoa que te feriu. Porque Deus está sondando teu coração. Mas traga a lembrança aí e se libera esse perdão. Libera como quem rasga um contrato de dor. Sabe, quando você rompe um contrato, você rasga e fala, não tem mais validade. Essa noite Deus te chamou aqui para você viver isso. Libere como quem entrega as chaves na mão de Deus e diz, eu não vou mais segurar ninguém em cativeiro porque o céu não me segurou. Porque você não é juiz, você é filho.
Você não foi chamado para sentenciar, mas para perdoar. Colossenses 3,13 fala o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você foi perdoado de uma eternidade de culpa. Então não retenha as ofensas de alguns anos. Não retenha as ofensas daqueles que te feriram. Não viva com o coração trancado por dentro e o rosto sonhando por fora. Hoje, o sangue de Jesus, ele quer te libertar por completo. Mas a chave está no seu perdão. Está no seu perdão. Tem vezes que a gente vive traumas que a gente apaga aquilo que nos feriu e a gente não consegue nem entender. E às vezes Deus, numa noite como essa, te traz a lembrança, não para te fazer sofrer, para você entender aonde você precisa alcançar a tua cura e se libertar de verdade. O Espírito Santo está dizendo: liberte para ser liberto, solte para ser curado, esvazie para ser cheio. E se você recebeu essa palavra hoje, coloca a tua mão no teu coração. Se você sabe que essa palavra foi com você, hoje é noite de Santa Ceia. Eu estava conversando com os pastores nessa segunda-feira que passou, quando eu fui lá ministrar no culto de homens, e eu estava falando justamente sobre isso. Tem pessoas que estão dentro da igreja e ainda tem tanto rancor. E eu falo: cara, como que essa pessoa, ela ainda participa da ceia? E às vezes a gente torna isso tão banal como um ritual, mas isso é algo sério. A gente participar da ceia do Senhor, a gente está ali no momento ápice de comunhão da igreja de Cristo, que eu digo sempre que deve acontecer todos os dias na nossa casa, mas com o coração cheio de amargura, de falta de perdão, com pessoas aprisionadas na nossa alma, porque a gente não quer liberar perdão. Então essa noite, ela é séria demais. Hoje Deus, ele escolheu cada um de vocês que está aqui dentro para receber essa palavra. E se você quer se livrar disso, eu quero te encorajar a repetir a oração comigo. Senhor, eu reconheço que fui perdoado de uma dívida impagável. Eu renuncio hoje à mágoa, ao ódio, ao direito de revidar. Eu solto, eu libero, eu deixo ir, que o teu Espírito me cure e me liberte de toda a prisão interior. Eu quero fluir na tua graça. Eu quero fluir na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, venha sobre nossas vidas, Senhor, quebrando todas as cadeias, Senhor, quebrando as correntes que nos aprisionavam, Pai. Oh, Pai, nos perdoa e nos capacita a liberar perdão, Senhor. E hoje a gente possa sair daqui, Senhor, com o coração limpo, purificado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, sem nenhuma dívida, Senhor. Oh, Pai, e nem cobrando dívida alguma de ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós clamamos. Venha sobre a Tua igreja. Purifica o nosso coração, capacita-nos a amar com Teu amor, perdoar com Teu perdão, Senhor, e enxergar com os Teus olhos de compaixão, em nome de Jesus. E se você recebeu essa oração, aplauda Jesus de todo o teu coração. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Pode sentar.